Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que é melhor, renda fixa ou renda variável. Qual será que rende mais aqui no Brasil? A renda fixa ou a renda variável? A gente tá cansado já de ouvir pessoas falarem que historicamente a renda fixa ganha da renda variável e também tem a outra classe, né, que defende que a renda variável ela é melhor do que a renda fixa, mas você vai ficar sabendo tudo isso aqui nesse vídeo. Prometo não puxar para nenhum dos lados e falar aqui apenas a verdade, tá? Fiz um estudo breve aqui, eu já tinha minha opinião, mantenho a minha opinião e vou falar ela para vocês aqui nesse vídeo. Primeiro, é importante você saber a diferença entre renda fixa e a renda variável. O que é renda fixa? A renda fixa nada mais é do que tudo aquilo que você já sabe o valor que vai receber no final. Então, se você investe em alguma coisa que você já sabe o valor exato que vai receber no final, é renda fixa. Alguns exemplos de renda fixa aqui: CDBs, Tesouro Direto, né, os títulos lá do Tesouro Direto, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado, o próprio Tesouro Selic, LCIs e LCAs e também a poupança. A poupança é um investimento de renda fixa. Para exemplificar, eu vou mostrar aqui alguns investimentos de renda fixa para você saber diferenciar da renda variável. Aqui no site do Tesouro Direto, venho aqui em títulos, preços e taxas, e aqui embaixo, ó, estão todos os títulos do Tesouro Direto. Tesouro Prefixado, os três mais conhecidos são Tesouro Prefixado, Tesouro Selic e Tesouro IPCA. Note aqui no Tesouro Prefixado 2027 que se você comprar ele, aqui no final do prazo, você vai receber exatamente 10,02% de rendimento, de rentabilidade anual, tá? Então já tem uma taxa aqui que você vai ganhar. Aqui no Tesouro Selic é a mesma coisa, né? O Tesouro Selic, ele é um título que acompanha a taxa Selic. Ele vai pagar justamente o que a taxa Selic está no momento. Então, se a taxa Selic está 10% ao ano, o Tesouro Selic vai pagar 10% ao ano. Se tiver 6%, vai pagar 6% ao ano. E aqui no Tesouro IPCA, a mesma coisa, ó. Você sabe que lá no final, no vencimento lá em 2029, você vai receber exatamente o IPCA, que é a taxa, nossa taxa de inflação, mais 5,49, tá? Mas no geral, renda fixa, você já sabe quanto você vai receber lá no prazo. Quando você compra o título, quando você compra o investimento de renda fixa, já sabe exatamente quanto ele vai render. E renda variável? O que é renda variável? Bom, são investimentos que variam. Você pode comprar uma ação hoje que custa R$20, amanhã ela pode estar valendo R$18 ou R$22. E quais são esses investimentos de renda variável, né? Ações, fundos imobiliários, ações americanas, né? Investimento lá na bolsa americana. Porque, por exemplo, ações, você não tem como saber quanto você vai receber porque é uma empresa. A empresa, ela pode até ter uma previsibilidade, uma noção de quanto vai receber no próximo trimestre, mas isso não é matemática exata. Uma empresa, ela pode multiplicar seu capital por 10, por 30, por 100, ou então ela pode quebrar. Por isso que se trata de renda variável. As ações, as empresas, elas multiplicam demais, mas também tem esse risco de falir ou de andar mal, né? Passar ali 2 anos tendo prejuízo e essas coisas. Outro exemplo são os fundos imobiliários, né? São imóveis. Fundo imobiliário é basicamente um imóvel real ali. E os imóveis, o que acontece com eles? Eles se valorizam com o tempo, mas tudo depende do ciclo. Tem ciclo que os imóveis estão desvalorizando e tem ciclo que os imóveis estão valorizando. E os imóveis também dependem dos inquilinos. Se tem um prédio comercial que tem muitos inquilinos, né? Todas as salas estão alugadas, ele vai render um pouco mais, ele vai pagar um pouco mais. Porém, se acontecer alguma coisa e desocupar 10 salas, o rendimento ele tende a diminuir. A renda variável, ela depende muito de ciclo. E você que quer investir em renda variável precisa entender isso. E hora vai estar muito bem, hora vai estar mal. Precisa montar uma estratégia que vai te proteger dessas oscilações de mercado. Dito isso, né, feito esse resumo aqui do que é renda fixa, o que é renda variável, agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Nesse site aqui Mais Retorno, eu peguei 3 índices, né? CDI, Ibovespa e a poupança. O CDI nada mais é do que a taxa Selic ali, a renda fixa. Então eu comparei esses 3 índices desde lá de 1994, né? Que foi onde houve de fato a troca da moeda e o nosso real, o real que a gente conhece hoje, começou a circular. E desde lá de 1994 até hoje, a renda fixa, sim, bateu tanto a poupança quanto o Ibovespa, que é a nossa bolsa de valores. Então,
Quando as pessoas falam que o CDI ou o Tesouro Selic bateu o Ibovespa, essas pessoas estão falando a verdade. Porém, o que é o índice Ibovespa? É um índice, é como se fosse uma cesta de várias ações aqui da nossa Bolsa de Valores. Então, ele vai fazer a média do rendimento dessas ações. Para você entender melhor, eu vou colocar aqui no Status Invest Ibov, vou clicar aqui no nosso índice Ibovespa e lá embaixo tem todas as empresas aqui que compõem o Ibovespa. A Vale, a Petrobras, Banco Itaú e várias outras. O que acontece? Essa rentabilidade aqui é essa média de todas essas ações juntas. Então, note que o Ibovespa que está aqui em roxo perdeu para o CDI. Porém, o investidor, ele não vai comprar o índice Ibovespa, ele vai selecionar algumas empresas específicas ali, estratégicas, empresas boas, para compor a carteira dele. Logo, eu fiz outra simulação aqui, ó. Puxei dos últimos 10 anos esses 3 índices e aí eu adicionei apenas o Banco do Brasil. Vamos ver como funciona aqui. Olha só, o Banco do Brasil está em verde, então o investidor que colocou o Banco do Brasil em carteira nos últimos 10 anos teve uma rentabilidade melhor do que esses 3 índices. Vou colocar também aqui outra empresa, que é a Taesa, que é uma empresa do setor de energia elétrica. E note que ela também ganhou desses 3 índices. E ainda vou colocar mais uma empresa aqui, que é a Sanepar, uma empresa de saneamento básico lá do estado do Paraná. Note o que acontece, a Sanepar também ganhou desses 3 índices, inclusive aqui do Ibovespa e também da nossa renda fixa. E para não ficar só em ações, eu também coloquei aqui um fundo imobiliário em azul claro aqui, ó, que é o HGLG, que é um dos fundos mais antigos que a gente tem na bolsa e é um baita fundo também que entregou um retorno excelente ao cotista nos últimos anos. Logo, o que você tira aqui nesse exemplo que eu acabei de dar? Que se você montar uma carteira diversificada, estruturar uma boa carteira, essa boa carteira ela vai sim ganhar do Ibovespa e desses demais índices. Logo, se você montar uma carteira estruturada, escolher algumas ações aí, você vai ter um retorno muito melhor no longo prazo. E é justamente isso que eu ensino aqui para minha audiência, que eu ensino para os alunos lá do meu curso, que eu ensino para vocês, seguidores, montar uma carteira diversificada de bons ativos, boas ações, bons fundos imobiliários, bons ativos lá no exterior também e também ativos de renda fixa. Então agora você já sabe que montando uma carteira de investimento diversificada, você vai conseguir ter uma rentabilidade acima desses principais índices aqui. Depois disso, você entendeu também que a renda variável é fundamental em uma boa carteira de investimento e como você faz para montar uma carteira de investimento bem diversificada para ter bons retornos aí no futuro. É muito simples, tá? Você pega aí o seu dinheiro, o seu patrimônio que você vai investir na Bolsa de Valores, que você vai investir de uma forma geral e você vai dividir em 4 partes. 25% você vai destinar para bons ativos de renda fixa, 25% pode destinar para investir nas melhores ações brasileiras, 25% nos melhores fundos imobiliários e, claro, 25% em dólar, em empresas americanas. É muito importante ter uma parte do dinheiro investido diretamente lá fora, valorizando em dólar, beleza? Um abraço para você e até nosso próximo vídeo.